Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que esse curso é destinado aos cursos de graduação de Engenharia de Minas e de Engenharia Metalúrgica. Certo? Aqui está errado, aqui não é M3, aqui é M2. Ok, pessoal, então, dando continuidade à nossa análise de corpo rígido, né? Na penúltima aula, falamos sobre a energia mecânica do corpo rígido. Hoje vamos falar do momento, das duas grandezas principais que vamos estender para o corpo rígido, que é o momento angular e o torque. Essa primeira vamos dividir em duas partes, certo? A primeira parte vai ser o momento angular e a segunda parte vai ser o torque, ok? Então, pessoal, vamos supor aqui um sistema de partículas que estão aglutinadas. E esse sistema de partículas, eles formam um corpo rígido, certo? Como vocês podem ver, temos um corpo rígido aqui. Então vamos fazer a análise, né, para uma partícula única em relação ao centro de massa desse corpo rígido. Lembrando que todo corpo rígido, ele é um sistema de partículas, mas nem todo sistema de partículas é um corpo rígido. Por exemplo, um fluido ou um gás, um líquido na verdade, né, um líquido, ele é um sistema de partículas, mas não é um corpo rígido, certo? O gás, ele é um sistema de partículas, mas não é um corpo rígido, certo? Lembrando que eu já dei para vocês a definição de corpo rígido, né? Pois bem, então vamos adotar em relação a essa iésima partícula, vamos pegar uma partícula solitária ou uma partícula única dentro desse conjunto de partículas que constitui esse sistema S, né? E vamos olhar aqui nesse sistema aqui. Eu tenho uma partícula, uma iésima partícula, e eu tenho o vetor posição dela em relação a um observador referencial, né? A um referencial inercial, que na verdade também é um observador inercial, um ponto O. E eu tenho o vetor posição do centro de massa desse sistema, ok? E aqui eu tenho o vetor posição da partícula aí em relação ao centro de massa, certo? Esse linha quer dizer que a partícula é o vetor posição em relação ao centro de massa. E temos aqui algumas definições importantes que a gente tem que fazer aqui. Então temos aqui a primeira aqui, podemos escrever o vetor RI em função do linha, né? Vamos dar um ênfase aqui nessa linha, certo? Mais o vetor centro de massa. E aqui, se a gente for aplicar a derivada desse camarada aqui, né? O que acontece? A gente tem o que? Temos a velocidade da iésima partícula, o vetor é igual a quem? Ao vetor da iésima partícula em relação ao centro de massa, mais o vetor do centro de massa. Então, isso aqui é a parte da velocidade. E essa outra parte aqui em verde é a aceleração, que é a derivada do vermelho, certo? Então aqui é velocidade, perdão, aqui é posição, velocidade, e aqui é a aceleração. Mas aí fica a pergunta, né? Como calcular o momento angular total? Ou seja, como calcular o momento angular de todo o sistema, né? Então, temos que fazer a soma dos diferentes momentos angulares associados às iésimas partículas. Ou seja, a gente tem que fazer uma generalização. Temos que primeiro calcular o momento angular de uma única partícula,
certo? E depois fazer a soma de todas elas, considerando que cada partícula é igual uma a outra, ok? Então essa é a imposição que tem que ser feita. Considera-se que a partícula é igual uma a outra, né? Todas as partículas são iguais, todas as partículas dos sistemas elas têm a mesma massa, certo? Tem as mesmas características físicas, certo? E são homogêneas, né? Então, ou seja, existe uma homogeneidade desse sistema. Esse sistema é constituído de forma homogênea, ok? Isso a gente chama de análise discreta. A gente vai fazer uma análise discreta, ok? Desse sistema de partículas, que na verdade é um corpo rígido do nosso problema aqui. A gente vai, digamos assim, generalizar por causa do corpo rígido. Então, nesse caso, o momento angular ele vai ser a soma da partícula número 1, ou seja, da primeira partícula, até a partícula n, ou seja, esse somatório aqui, esse símbolo aqui, quer dizer que eu estou somando de 1 até n, onde o n é o número total de partículas, certo? N pode ser 10, 20, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, certo? Ok? Então n é um número real inteiro. Pois bem, e positivo, né? Porque não faz sentido colocar n igual a um número negativo, certo? Ok, pessoal, então vamos lá. Qual é a definição do momento angular? Vamos limpar um pouco o zoom aqui, né? Aqui, isso, aqui está melhor. Então, qual é a definição de momento angular? Momento angular, pessoal, é isso aqui, ó. De uma única partícula vai ser quem? RI, produto vetorial quem? Um PI, linha, certo? Ok? Então, essa é a definição. Não, aqui não tem linha, não tem linha, é só linha só depois. Por quê? Porque eu estou vendo em função do vetor R da partícula I, certo? Isso aqui é do ponto de vista da partícula I em relação ao ponto O, ao referencial inercial O, ok? Então, o que vamos fazer? Vamos abrir esse PI, lembrando que o PI é quem? É o momento linear, que vai ser dado por quem? Pela massa MI, velocidade VI. Então, substituindo aqui, temos o que? Que o momento angular vai ser quem? RI', produto vetorial MI, vetor VI. Certo? Pois bem, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aplicar o conceito, né, de produto vetorial aqui. Aonde tem RI, a gente vai substituir aqui pela expressão da posição, né? Porque agora a gente vai fazer, como a gente tem um corpo rígido, a gente tem que fazer em relação ao vetor centro de massa e em relação ao vetor posição da partícula I em relação ao centro de massa, né? Lembrando todos a vocês que eu vou escrever aqui, ó, o vetor R do centro de massa, ele é quem? Ele é o somatório de igual a 1 até n de MI, RI, vetor, divididos pela soma de todas as massas que constituem o sistema, né? Esse Mzão não entra aqui agora. MI, N de I igual a 1, certo? Reescrever aqui. Então é isso, aqui tem uma divisão, N somatório de igual a 1 de MI. Então esse aqui é uma forma diferente de você reescrever o vetor momento
o vetor centro de massa. Lembre de ter uma aula, né, que eu tinha mostrado para vocês como é que era o vetor centro de massa. Que é a mesma coisa que isso aqui está na análise discreta para muitas partículas. Lá estava escrito somente de forma extensa, né? É a mesma coisa que está escrito aqui, ok? Então, voltando aqui no momento angular da partícula aí, vamos substituir, né? Então vamos pegar o termo posição, que está aqui em amarelo, e o termo velocidade também, que está aqui. Então vai ficar, temos que o vetor LI vai ser quem? Aí abre parênteses, aí eu vou ter um R' I mais o vetor R, que é o vetor do centro de massa. Produto vetorial de quem? De MI, né? MI, VI, mas quem é o VI? Abre parênteses, é V', vetor V' I, mais o vetor velocidade do centro de massa, certo? Aí vamos fazer o que, pessoal? Vamos pegar este termo e colocar aqui dentro do somatório. Então teremos que o vetor momento angular é quem? É o somatório N igual a 1, certo? E aí vai ter isso aqui, ó. Vou colocar um colchete para distinguir os dois termos, né? Então temos um vetor linha RI mais um vetor R. Fecha o colchete. Não, deixa o colchete aqui desse jeito. Aqui é só para mostrar que está dentro do somatório. Produto vetor aqui. Produto vetorial, aqui um parênteses, tá? Produto vetorial que multiplica quem? Aí eu abro um parênteses de novo. Parênteses de novo. Aí eu vou colocar da seguinte forma, ó. MI vetor V' I. Produto vetorial vetor V. E aí fecha o colchete. Ah, Francisco, por que você colocou dessa forma? Por que você colocou dessa forma? Certo? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu posso até apagar aqui. Isso não vai influenciar em nada o problema. A gente pode colocar dessa forma aqui, ó. Reescreve MI e fecha parênteses. Então vamos deixar dessa forma aqui. Porque esse MI é um escalar, pessoal. Então ele não afeta nada em termos do... Ele não altera o sentido da rota do produto vetorial. Se ele fosse um vetor, aí a coisa seria diferente. Mas ele é um escalar. Certo? O produto de um vetor com um escalar continuará sendo um vetor. O que ele vai fazer é mudar a intensidade, mas não vai alterar a ordem, né? Não vai influenciar a ordem dos produtos. No caso, não é a ordem dos produtos, mas o fato de você ter um escalar que multiplica um produto vetorial, isso não vai afetar no resultado do produto vetorial, em termos de sentido, direção, ok? Então, podemos reescrever essa expressão da seguinte forma, ó. Então a gente pode colocar aqui, isso vai ser igual, aí eu tenho somatório N igual a 1, aí eu vou colocar o MI bem aqui, ó. Como eu falei para vocês, o MI ele não vai influenciar em nada no problema, eu posso colocar ele fora, certo? Eu posso colocar ele fora. Aí já não preciso mais do colchete, né? Aí eu vou ter um MI, mas vamos deixar o colchete aqui. MI, aí você vai ter um R' I, produto vetorial VI, certo? Mais
um vetor V' I, produto vetorial vetor V. E aí fecha o parênteses e fecha o colchete. Agora essa parte aqui é fundamental, que a gente tem que fazer o quê? Uma propriedade que é o seguinte: eu tenho o somatório de uma soma, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho o somatório de uma soma, certo? Tenho uma soma desse termo, eu tenho uma somatório desse termo e desse outro termo aqui, ó. E eles estão dentro de uma soma. E eles estão dentro de uma soma, que é essa maior aqui, ó. Certo? Aqui eles estão dentro de uma soma. Então a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: eu tenho que abrir esse somatório, vai ser um somatório de um produto vetorial mais o somatório de outro produto vetorial. Então eu tenho que o momento angular L, ele é quem? Ele é o somatório de I1 até N, MI, aí a gente faz o seguinte, ó, R, linha I, produto vetorial, vetor V, I, certo? Mais quem? Mais somatório de igual a 1 até N, MI, novamente, né? Abre parênteses. E aí você vai ter o que? A velocidade, né? O vetor VI. Não, opa. Cometi um erro. Aqui não é soma. Tá errado, pessoal. Vamos apagar tudo isso aqui, ó. Então aqui eu escrevi errado, ó. Então, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho o vetor L. Isso é igual a somatório. Eu vou abrir esse somatório aqui em duas partes, né? Porque tem que abrir esse produto vetorial aqui. Então vai ser o somatório, né, de N igual a 1. Aí vai ser o seguinte, ó. Eu tenho que aplicar uma distributiva aqui, né? Eu posso colocar esse MI aqui dentro. Aqui, pode tirar ele desse produto vetorial. E aí abre o colchete. Aí eu posso reescrever dessa seguinte forma, ó. RI, linha, mais R, produto vetorial, linha I, produto. Aqui não é produto vetorial, aqui é soma. Mais vetor V. Certo? Muito bem. Então, tudo ok, tudo certo. Certo? Aí tem que fazer uma distributiva desse produto vetorial aqui, né? Então vamos fazer, ó. Primeira distributiva vai ser o seguinte, ó. Esse camarada com esse, que vai ser o vermelho. Depois vamos chamar isso aqui de azul. Aí vamos ter R com o amarelo. E depois a gente pega o R com esse termo aqui. Certo? Então vamos lá. Então o momento angular total é o somatório de N igual a 1 MI. Aí vamos lá, coloca aqui, ó. E aí você vai ter
I, produto vetorial vetor V', Vamos fazer o seguinte, vamos escrever com a mesma cor, de cada termo aqui, né? Então, I, produto vetorial vetor V', certo? Mais, agora vai ser o azul. O azul é o que? O azul é quem? É I, produto vetorial vetor V, maiúsculo, né? Que é a velocidade do centro de massa. Aí agora a gente vai fazer o que? Mais quem? Agora é o verde, né? É o amarelo. Então temos R, produto vetorial vetor V', certo? E aí fecha com o verde, que é quem? O produto vetorial de R vetor V. E aí a gente fecha o nosso colchete aqui. Aí sim, a gente tem que abrir aqui os somatórios, né? Então, você vai ter o momento angular é igual a quem? Aí, vamos lá, ó. Eu vou ter o seguinte, certo? Eu vou ter a seguinte primeira coisa aqui. Eu posso passar o MI aqui. Vou abrir vários somatórios. Vou ter 4 somatórios aqui. Então, vai ser, o primeiro é isso aqui, MI, R', eu posso escrever dessa forma, certo? Produto vetorial vetor VI, linha, mais o próximo somatório vai ser isso aqui, ó. Eu tenho vetor I igual a 1 até N, aí eu vou ter MI, R', isso aqui eu posso colocar fora, né? Isso aqui é um produto vetorial. Repare que isso aqui eu posso, não vai influenciar em problema nenhum. Essa questão aqui que eu estou fazendo aqui, ó, produto vetorial V, certo? Por que eu posso fazer isso? Porque V ele não depende da soma, então eu posso tirar ele dessa somatório, certo? Por que eu não posso fazer isso com o vetor R'? Porque o vetor R' ele está sendo somado, então eu não posso tirar ele, certo? Não poderia colocar o vetor R' fora do somatório, certo? Eu não posso colocar ele à esquerda do somatório, ele sempre tem que estar à direita, porque ele está sendo somado, certo? Então aí você vai ter um vetor V, mais quem? Mais, aí vem o amarelo, né? O amarelo você vai fazer o seguinte, ó, você pode, mesma coisa, ó, ao mesmo raciocínio, o vetor R é um vetor posição que não precisa ser somado, então ele pode vir antes. Eu posso passar esse somatório para dentro do produto, por quê? Porque isso aqui é um escalar. Então vai ficar um somatório de igual a 1 até N, de quem? De MI, V', novamente, eu vou até colocar um parênteses aqui para dar destaque. Mais quem? Mais esse termo aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Aí eu vou ter um somatório de igual a 1 até N, de MI, R, produto vetorial V, certo? Ok? Então temos 4 somatórios. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Esse termo aqui, ele é zero. Por que ele é zero? Esse termo aqui, ó. Esse aqui tem um termo I. E não, senão vai confundir, né? Vamos chamar isso aqui, esse termo de A. Esse outro termo de B. Esse outro termo C. E esse outro termo de D. Certo?
O termo, vamos deixar o termo A, não tem problema nenhum. Agora o termo I, o que acontece com o termo I? Por que o termo I aqui ele pode ser nulo, né? Esse termo B aqui, na verdade. Esse termo B vai ser zero por causa do seguinte, ó. Prestem bem atenção. Né? Prestem bem atenção aqui. Esse termo aqui, voltando aqui no momento, olha só. Eu tenho MI, RI', né? Esse termo aqui, ó, somatório N igual a 1 de MI, ele é o que? Uma massa grande, né? Um Mzão. É a soma de todas as massas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um Mzão, vou passar esse camarada aqui para cá multiplicando. Aí eu vou ter um Mzão vezes R. Isso é igual a quem? Ao somatório de todas as massas MI, RI. Só que o RI é quem? Esse vetor RI é o vetor RI' mais o vetor R. Então ele é quem? Ele é o somatório igual a 1 de MI R'I mais quem? O somatório de MI de 1 até N que multiplica R. Mas a gente viu que esse somatório é o Mzão. Então se eu passar o vetor para o lado esquerdo, o que vai acontecer? Mzão R menos Mzão R é igual a zero. É igual a isso aqui, né? É igual ao somatório de igual a 1 até N de MI RI'. Isso a soma, isso aqui dá zero. Certo? Então esse termo aqui é zero. Então voltando aqui, ó, esse produto aqui sozinho ele vai ser zero, ó. Ah, Francisco, mas aqui ele também está no item A, por que ele não é zero? Calma que a gente vai chegar lá. Então esse fator do B aqui ele é zero, certo? Ele é zero porque tem um vetor velocidade aqui constante, que é o vetor momento angular. É o vetor velocidade do centro de massa. Esse termo aqui, então, ele vai ser nulo. A gente cancela ele aqui, ó. Certo? Agora, vamos analisar o C. Repare que o C, ele tem um MI, VI', um somatório. O que é MI'? Escrevendo aqui, MI, vetor V'. Ele é o que? É o momento linear, linha da iésima partícula, né? Então, esse é o momento linear da iésima partícula em relação ao centro de massa. Mas a velocidade dessa partícula em relação ao centro de massa ela nunca muda, porque qual é a definição de um corpo rígido? É que a posição dela em relação ao próprio centro de massa também é constante. Então, se a gente somar todos os momentos angulares, todos os momentos lineares, né, corrigindo aqui, todos os momentos lineares de N1 P'I, isso aqui é igual a zero, certo? Esses momentos lineares eles se cancelam entre si, certo? Porque está associado com cada partícula. Imagine um monte de esferas pequenas, certo? Certo? Imagine que você está transladando essa caixa transparente com um monte de bolinhas de gude. E aí ela está tão cheia que você vê que elas estão lá imprensadas uma na outra. Então, vamos supor que você estivesse arrastando ela sobre a mesa. O momento linear dessa partícula, qualquer bolinha de gude, em relação ao centro de massa, dessa caixa transparente, ele vai ser o mesmo com o tempo, né? A distância, então a velocidade não muda. Consequentemente, a soma de todos os seus momentos lineares internos eles vão se cancelar. Então esse termo aqui é zero. Ok, pessoal? Essa soma aqui é zero. Certo? Vai ser zero. E aí o item C também ele é cancelado.
Aí sobra o item A e o item D. Então a gente vai reescrever o nosso momento angular da seguinte forma, ó. Então eu vou reescrever ele da seguinte forma: eu vou ter um N igual a 1, certo? Aí eu vou colocar esse MI, parênteses, RI, produto vetorial VI', ok? Mais quem? Mais somatório de igual a 1 até N de MI, vetor R, produto vetorial vetor V. Ok? Esse camarada aqui, finalmente, a gente pode reescrever ele assim, ó. Então eu posso passar o MI para frente, ok? E aí vai ter a seguinte expressão: eu vou ter um MI somatório, né? A gente não pode esquecer do somatório. Somatório N igual a 1 de MI R' produto vetorial com o vetor linha VI, certo? Mais quem? Esse camarada aqui, ele não é a soma de todas as massas. Esse camarada aqui é a soma de todas as massas, que é o M grande. Então a gente pode escrever como sendo o M grande, vetor R, produto vetorial V. E aí finalmente a gente chega ao momento angular total, que é quem? O momento angular total, ele é a soma de todos os momentos angulares que vai ser dado pela seguinte relação: é o somatório N igual a 1. E aí vocês vão ter quem? Aí eu vou chamar, ele continua desse jeito, né? RI', produto vetorial vetor linha I, mais quem? Aí esse Mzão que está aqui, que vocês estão vendo aqui, que eu vou destacar aqui embaixo, eu posso colocar ele multiplicando pelo V, né? Porque o Mzão é um escalar. E aí eu tenho R, produto vetorial V. Esse camarada, perdão, aqui tem um M vetor V. Esse M vetor V, quem é esse camarada? É o vetor momento linear do centro de massa, né? Ok? Então, o momento angular total, ele é dado pelo somatório. Esse camarada aqui a gente vai chamar de L', né? Não precisa mais escrever o somatório. Esse camarada aqui, ele é um L'. Qual é o significado desse termo aqui? Ele é um vetor momento angular, linha da partícula da iésima partícula. Ou seja, ele é o vetor momento angular da iésima partícula em relação ao centro de massa. Então é isso aqui, o que significa, ó. Então eu tenho o que? Um L, linha. Repare que não tem mais o I porque eu fiz a soma, entendeu? Mais quem? Mais o vetor R, produto vetorial. Esse P maiúsculo aqui, não vou ficar colocando semi porque eu vão estar subentendido aqui que é o centro de massa. Então esse aqui é o resultado do momento angular total em relação ao que? De um corpo rígido, certo? Isso aqui é o momento angular de um corpo rígido, ok? Que ele é dado pela soma de dois momentos angulares específicos. É o momento angular de cada partícula, né, em relação ao centro de massa, mais o momento angular do centro de massa, ok? Por exemplo, se a gente tem uma esfera, se a gente tem um halter, se a gente tem um cilindro, você vai ter que calcular se ele tem uma velocidade,
se ele rola, digamos assim, ou se ele desliza sem rolamento, aí esse vetor L' aqui, ele é zero, certo? Se ele desliza sem rolamento. Mas se ele desliza com rolamento, aí esse vetor L' ele não é mais zero, certo? Porque quando ele desliza sem o rolamento, a gente só está levando em consideração o que? O centro de massa, né? Só o centro de massa. Por exemplo, eu tenho uma esfera, uma bola de futebol rolando pela grama. Se a gente considera somente o centro de massa da esfera, né, que no caso a gente pode aproximar a bola de futebol como uma esfera, a gente só vai ver o que? O vetor posição do centro de massa em relação ao referencial inicial, que no caso é o jogador, ou a pessoa que está assistindo, né, na arquibancada, certo? Vezes o momento linear da bola, né, que no caso está associado com a velocidade do centro de massa. Agora, se a gente for analisar o problema como um todo, levar em consideração o rolamento da bola, aí a gente tem que levar em consideração esse vetor L' aí, que é o vetor momento angular de todas as partículas da que constituem a bola em relação ao centro de massa dela. Ok? Então, pessoal, terminamos essa parte aqui. O torque vai ficar para a próxima videoaula. Ok? Um abraço a todos e até mais.